Muito bem, chegou agora o momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Como eu anunciei bem no início do programa de hoje, segunda-feira, começa uma nova série aqui em nosso programa. Aqui está o título dessa nova série, Eventos Finais. Esta é a nova série que nós iniciaremos hoje em nosso programa Encontro com a Vida. Você vai conhecer a partir de hoje 12 eventos, segundo o calendário profético de Daniel e Apocalipse, que terão lugar daqui para frente até o estabelecimento do eterno reino de Cristo. Em Amós capítulo 3, verso 7, Deus escreveu: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso mesmo. Deus nunca fará nada sem revelar os seus segredos, o que ele vai fazer aos seus servos, os profetas. Lembra? O povo de Israel iria passar 4 séculos escravos lá do poder egípcio, mas em Gênesis 15, Deus havia dito isso para Abraão. Abraão, a tua descendência será peregrina em terra estranha e eles serão escravizados por 400 anos. Você se lembra de que o povo judeu foi cativo de Babilônia por 70 anos? E também neste caso, através de Jeremias, Deus disse: olha, essa terra vai ficar deserta, essas nações vão servir ao rei da Babilônia 70 anos. Ou seja, tudo que Deus faz, ele primeiro avisa seu povo pela voz dos profetas. E agora, nós estamos aí, diante de um momento da história que as pessoas estão assustadas, temerosas, guerras, rumores de guerras, guerra na Rússia contra a Ucrânia, guerra no Oriente Médio. O que vai acontecer com o nosso planeta? Como será o futuro da humanidade? Pois é pensando nessa preocupação que eu quero convidar você, a partir de hoje, a estudarmos a Bíblia e deixarmos que a Bíblia nos diga o que irá acontecer. Então, bem-vindos à nossa viagem ao futuro, de volta para o futuro. Nós iremos olhar, através das profecias, tudo aquilo que vai acontecer. E hoje, dando abertura a esta nova série de eventos finais, nós iremos começar com a temática O Juízo de Deus. Pega a sua Bíblia, esse será o primeiro tema que nós iremos estudar, o Juízo de Deus. E por que, pastor Arilton, você escolheu esse tema? Porque é o que está acontecendo nesse exato momento. Então, nesse momento, Deus está julgando. Você vai entender melhor isso hoje. Se nós queremos partir de agora para o futuro, o que está acontecendo agora? O juízo. E depois do juízo, o que vai acontecer? É o que você vai ver nesta série que hoje começa. Então, quero convidar você a estar conectado com a gente aqui no SBT, aqui no YouTube, porque a partir de hoje começamos esta nova série. Pega a sua Bíblia e se junte a nós nesse momento de estudo. Agora, como você sabe, a gente sempre convida as pessoas a orar antes de abrir a palavra de Deus. Esse é um bom costume que nós temos aqui no programa. E eu quero convidar você, então, a nós orarmos antes de começarmos o estudo de hoje. Ora comigo? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito se faça presente em nosso meio e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Começamos hoje uma nova série de estudos proféticos e precisamos muito da Tua direção para compreendermos o que vai acontecer em breve na história da humanidade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje. Existe mesmo um juízo investigativo? Existe um juízo que hoje está em andamento? Você sabe que tem pessoas que não concordam com essa pregação. Tem pessoas que não acreditam que o fiel Filho de Deus, o crente, o cristão, vai passar por um juízo. E esses até usam um verso da Bíblia. Já me citaram, né? João 5,24, dizendo: pastor Arilton, olha o que diz João 5,24.
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está vendo aí, pastor Arilton? Aquele que aceitou a Cristo, ele não entra em juízo. Não existe essa história de juízo. Será mesmo verdade? É isso que Jesus está dizendo nesse texto? Bom, você sabe que para entendermos bem o que a Bíblia diz, nós precisamos de um conhecimento, pelo menos básico, do grego e do hebraico. E o conhecimento dessas línguas vai nos ajudar, porque aqui em João 5,24, quando algumas versões da Bíblia dizem e não entra em juízo, a palavra que aparece aqui é a palavra grega crises. E o que significa a palavra crises? Bom, em grego a palavra crise significa julgamento, significa também condenação. É por isso que na Almeida Revista e Corrigida e na Nova Versão Internacional, a Bíblia traduz crises como condenação. Não será condenado. Aquele que aceitou Cristo não será condenado. O texto ficaria mais ou menos assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Você entendeu aqui o sentido de crise? Ele não vai ser condenado, mas julgado ele será. Por quê? Por que eu tenho que preferir então a palavra condenação à palavra juízo? Porque a Bíblia ensina que todo ser humano vai passar por um juízo. E se Cristo tivesse dito que aquele que o aceita não entra em juízo, Jesus estaria contradizendo aquilo que a Bíblia ensina. Mas você concorda comigo que Jesus nunca se contradisse? Você concorda que nesse livro, aqui a vontade de Deus é que impera? Aqui não há contradições? É por isso que eu tenho que preferir a interpretação. Aquele que aceitou a Cristo, ele não entra em condenação. Agora, juízo ele vai entrar, porque a Bíblia declara que todo ser humano vai entrar em juízo. E é isso que eu vou mostrar para você agora. Então, olhe para alguns textos que eu separei. Há, de fato, um tribunal no céu. Olha o que diz Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas ou escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você entendeu o que Salomão escreveu aqui em Eclesiastes 12? Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas. Ora, se Deus irá trazer a juízo todas as obras, é porque todo ser humano vai passar por um juízo. Um outro texto. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Paulo disse assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo está dizendo, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E Paulo se incluiu. Todos nós vamos comparecer. É por isso que lá em João 5, Jesus não está dizendo que aquele que o aceita não entra em juízo, não entra em condenação, porque a palavra crises pode significar julgamento e condenação. Então aquele que aceita Cristo, ele passa pelo juízo, mas ele não será condenado. E Paulo está dizendo aqui, em 2 Coríntios 5:10, que todo ser humano vai passar pelo juízo. Mateus 12, 36 e 37, palavras do próprio Cristo. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Você está percebendo que Jesus disse que nós vamos dar conta de todas as palavras que nós falamos? E é por essas palavras que nós seremos julgados e condenados? Então, o próprio Cristo
está dizendo que nós vamos ter que dar conta daquilo que nós falamos. Então, todo ser humano vai passar por um juízo. Aqueles que aceitarem a Cristo passarão também pelo juízo. Eles não serão condenados. E aqueles que não aceitarem a Cristo serão condenados. Então, ao iniciarmos essa jornada profética pelos eventos finais, o primeiro ponto que você precisa entender é que nesse exato momento Deus está executando o juízo. E por que Deus está executando? Porque quando Ele voltar, e a volta de Cristo será estudada nesta série, a volta de Cristo será o maior evento da história humana. Quando Ele voltar, Ele volta para dar a recompensa aos salvos e perdidos. Para dar o galardão a cada um. Para os salvos, a salvação. Para os ímpios, a destruição. Mas para que Deus faça a separação entre salvos e perdidos, trigo e joio, ovelhas e cabritos, Ele precisa julgar. É o juízo que faz essa separação. Então a Bíblia é clara em ensinar que haverá um juízo. Algumas pessoas têm medo do juízo. Quem é que tem medo do juízo? Aquele que deve. Aquele que tem a sua vida escondida em Cristo, ele não teme o juízo. E às vezes as pessoas temem o juízo pela falta de conhecimento. Então a proposta nossa hoje é entendermos melhor como funciona esse juízo. E você vai descobrir que nós não temos motivos para temer o juízo de Deus. Pelo contrário, devemos ansiar que ele chegue logo, porque ele significará a nossa absolvição final. Bom, assim como um juiz aqui na terra, ou um juízo aqui na terra, o juízo celestial, ele possui os mesmos elementos. E a Bíblia é que nos dá esses elementos. Para começar, quem é o juiz nesse juízo de Deus? Vamos ler Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Você percebe que Daniel teve uma visão do juízo celestial e ele descreve aqui a presença do ancião de dias. Você sabe quem é esse ancião de dias aqui da profecia? É o próprio Deus. Deus, sentado em seu trono, começa a julgar os habitantes da terra. O próprio Deus é o juiz nesse tribunal divino. Outros elementos. Quem é o réu que precisa ser julgado? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é o réu nesse juízo? O pecador. E se todos pecaram, todos nós passaremos por um juízo. Um outro texto que nos ajuda. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o réu é o pecador. E se a palavra de Deus está ensinando que todos pecaram, todos precisam passar pelo juízo. Então, esse juízo é para determinar quem é que vai se salvar e quem é que vai se perder. Quem é que vai ser salvo e quem é que vai ser condenado? É por isso que Jesus disse, no texto que eu li no início, aquele que o aceita como Salvador não entra em condenação. Vai ser julgado, mas não vai ser condenado. Então Deus é o juiz, nós somos os réus, porque nós somos os pecadores. Agora, quem é o acusador? Não existe num tribunal terrestre aquele que faz a acusação? Quem é esse acusador? A Bíblia diz, Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus
e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui em Apocalipse está dizendo que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. E aqui no capítulo 12, versos 7 a 9, fala que esse acusador é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Ele é o acusador. Então, nesse tribunal que se assenta no céu, o próprio Satanás faz o papel de acusação. E ele acusa os filhos de Deus dos pecados que eles cometeram. E agora um tribunal se assenta para ver qual será o destino dessas pessoas que estão sendo acusadas por Satanás. Mas ainda faltam alguns elementos desse tribunal. Já vimos que o juiz é Deus, já vimos que o acusador é Satanás, nós somos os réus, e o que mais falta num tribunal? Olha aqui para o próximo texto da Bíblia. Satanás então é o acusador, é aquele que aponta o dedo. E agora, qual será a norma do juízo? Quando alguém vai a júri aqui na terra, existe ali o Código Civil, o Código Penal, pelo qual ele é julgado. E nesse tribunal divino, Tiago 2,12 responde: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, meu amigo, se alguém disse para você que você não vai passar por um juízo, mentiu para você. Preste atenção aqui. Tem muita gente mentindo por aí, até mesmo com Bíblia na mão. Se alguém disse para você que você, por ser cristão, por aceitar a Cristo, não vai passar por um juízo, mentiram para você. Por quê? Porque Tiago está dizendo, falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a norma do juízo será a lei de Deus. Agora, em Tiago 2, 10 e 11, fala a respeito dos 10 mandamentos. E o verso 11 chega a citar 2 mandamentos. Então esta lei da liberdade é a lei dos 10 mandamentos. Ela será a norma do juízo. Nós seremos julgados com base naquilo que a lei descreve. E a lei de Deus você conhece. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quando você coloca alguma coisa na frente de Deus, você está em pecado. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás, nem lhe darás culto. Se você adora alguma imagem de escultura, você está cometendo o pecado da idolatria. Terceiro mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Se você usa o nome de Deus em vão, você está cometendo o pecado. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Se você trabalha no sábado, quebra o sábado, você está em pecado. Pastor, que história é essa de sábado? Não é domingo, dia santo? Não. Mentiram para você. Como assim, pastor, mentiram para mim? Escuta, a série só está começando hoje. Nos próximos dias, eu vou abordar com você o tema, um ataque à lei de Deus. Aliás, eu acho que esse é o tema de amanhã que nós vamos estudar. Então, você vai entender que a lei de Deus está sob ataque. E por que o diabo está atacando a lei de Deus? Porque ela é a norma do juízo. Se Deus consegue tirar essa norma, invalidar essa norma, ele acaba com o juízo. Por exemplo, se um tribunal aqui na terra se assenta para julgar um homem, mas se você não tem um código de leis para julgá-lo, como ele vai ser julgado? Impossível. Você acaba com tudo. É isso que o diabo está tentando fazer. Ele está tentando invalidar o código moral que Deus irá usar para julgar todo ser humano. Mas você vai entender isso. Eu acho que amanhã, se não me falha a memória. Então veja bem, a lei de Deus será a norma do juízo. Quais são os outros elementos que faltam? Existem no céu livros de registro. E esses livros estão registrando tudo o que nós fazemos.
Olha o que diz Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante deles. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então veja, quando alguém vai a júri, não tem ali o processo não reúne todas as provas, todo o histórico, toda acusação, toda defesa, não chamamos isso de processo. Então, os livros de registro no céu estão guardando todas as informações. E Daniel 7:10 diz que quando o tribunal se assentar, os livros serão abertos. A Bíblia tem vários textos que falam desses livros. Olha o que diz o salmista no Salmo 56, verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? As minhas lágrimas estão escritas no teu livro. Ou seja, as minhas decepções, as minhas angústias, tudo o que se passa conosco está escrito no livro de Deus, nos livros que Deus está registrando. E Ele registra todo o ato, toda a palavra e todo o pensamento. Tudo fica registrado. Agora preste atenção. Deus, só pode deixar entrar no céu as pessoas absolutamente perfeitas. Se houver uma só falha em nossa vida, estamos fora. Isso aqui é verdade. Deus vai deixar entrar no céu pessoas perfeitas. Não entrará pessoas no céu falhas. Agora, olhando para você, olhando para mim, como que nós podemos ser salvos diante dessa verdade? É o que vamos entender agora. Você vai entender uma das mais belas verdades do cristianismo. Como que Deus salva o pecador? Como que nós, imperfeitos, podemos ser salvos se no céu só serão admitidas pessoas perfeitas? Então olhe para alguns textos que eu vou ler para você agora. Quem é o advogado nesse juízo? É Jesus. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Preste atenção. Nesse tribunal divino, no qual Deus é o juiz e nós somos os réus, nós temos à nossa disposição um advogado. E João está dizendo que se nós pecarmos, temos um advogado. Quem é ele? Jesus Cristo. E o que ele é? O justo. Nós somos justos? Não. Nós somos pecadores. Ele é justo. Então, sabe como nós podemos ser salvos? Através de Cristo. Se no céu não pode entrar ninguém perfeito, se no céu não pode entrar ninguém manchado pelo pecado, como que nós podemos ser salvos? Unicamente, exclusivamente, através de Cristo, porque a Bíblia declara de que Ele é justo. Ele é justo, não nós. Então nós temos um advogado junto ao Pai que é Jesus Cristo. Ele é o justo, nós não somos. Olha o que diz Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Peraí, pastor, a norma do juiz é a lei? Sim, é a lei. Nós vamos ser julgados por ela? Sim, seremos julgados por ela. Mas você consegue guardar toda a lei? Não. A gente peca também. Mas como que eu vou ser salvo então se a norma é a lei? É porque ele guardou. Jesus guardou. Ele nunca pecou. Eu pequei, mas ele nunca pecou. Então preste atenção. Entenda uma coisa. Olha o que Paulo está ensinando. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Aqui está a chave. Nesse tribunal, nós só poderemos ser absolvidos não com base nas coisas que eu faço, mas com base naquilo que Jesus fez. Por quê?
porque nós seremos justificados pela justiça dele. É a justiça dele que foi manifesta. Paulo continua: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que é justificação? Justificação é Deus tirar a sua vida de pecado e colocar a vida de Cristo no lugar dela. Justificação, a justiça de Cristo se manifesta a todo pecador que o aceita. E quando eu, como pecador, aceito essa justiça, o que acontece? A justiça de Cristo, a vida pura e santa que ele levou, ela me é creditada. Chamamos isso justificação. Acompanhe comigo uma citação do livro Caminho a Cristo, página 62. Esse livro foi escrito por uma mulher chamada Ellen G. White. Caminho a Cristo, página 62. Olha o que essa mulher escreveu. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer e, devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Entendeu o que ela está dizendo? A Adão era possível essa obediência perfeita. A Adão era, porque ele não tinha tendência para o pecado. Nós temos. E porque temos a tendência em si, essa natureza carnal que nós herdamos, ela já é pecado. Então nós não podemos obedecer perfeitamente. Aí ela coloca aqui, ó, mas Cristo nos proveu um meio de escape. Louvado seja Deus. Cristo proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Então ele viveu uma vida santa por nós. Ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele hoje nos oferece sua justiça. E ela continua: se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. Que palavras lindas! Preste atenção. Por pecaminosa que tenha sido a nossa vida, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos salvos por causa dele. O texto continua: o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Que texto maravilhoso! Nós somos aceitos diante do Pai como se não houvéssemos pecado. Por quê? Porque nós alcançamos um grau de santidade jamais visto? Não. Esse grau de santidade, olha para Daniel, olha para José, os homens mais santos da terra, mas eles também eram pecadores. Paulo diz que todos pecaram, Daniel também pecava, José também pecava. Por mais santo que eles tenham sido, eles não se fiavam na justiça própria. Eles não confiavam nas suas obras, não confiavam na sua bondade. Eles dependiam de Cristo. E é isso, meu amigo, minha amiga, que você tem que entender. Nós dependemos de Cristo para a nossa salvação. Olha o que o texto está dizendo. Se nós formos a Cristo, se nós o aceitarmos como nosso Salvador, a sua vida santa, a sua vida sem pecado, ela nos é creditada. Então nós seremos aceitos, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom.
E o Senhor pede uma coisa em troca da sua justiça. O que ele pede? Fé. Fé. Quer receber a justiça de Cristo? O que nós temos em contrapartida? Fé. Acreditar que aquilo que ele fez na cruz do Calvário pode ser colocada em meu favor. É assim que eu sou salvo no juízo divino. Quem será salvo? O que aceitará Cristo como Salvador. Porque a vida santa que ele levou nos será acreditada. E nós seremos salvos não porque nós somos bons, mas porque ele é bom. Esta é a maravilhosa mensagem do Evangelho. O justo morre para que o pecador viva. Salvação só em Jesus Cristo. E nesse tribunal divino, quando eu for julgado, e o juízo está hoje em processo, o meu nome pode passar a qualquer momento, ou eu posso estar sendo julgado. Só há uma esperança de salvação. Que Cristo esteja entronizado em nossa vida. Vamos orar por isso hoje? Pai, muito obrigado pela graça maravilhosa que se manifesta na cruz do Calvário. Nós queremos confiar exclusivamente nessa graça, para que sejamos salvos nesse julgamento. Cuida de nós nesse dia e dai-nos a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém.